Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Sejam muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Suando mais do que tampa de marmita, eu sou Francioli Araújo. Eu sou Jefferson Antunes. E eu sou a Ingrid Moreira. E hoje, quem vai sentar com a gente à luz do candeeiro é a Raquel Gonçalves Souza. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada! Vai ser ótimo prosear um pouco. Antes da gente começar, eu vou apresentar melhor a Raquel para vocês e vou contar por que a gente convidou ela para estar aqui com a gente hoje. A Raquel, ela se denomina como goianeira, uma mistura de goiana com mineira. Ela é fã de pamonha, pequi, pão de queijo e ela gosta muito de aprender e ensinar ciências, de dançar. Ela tem um riso solto e também se arrisca de vez em quando a gravar alguns vídeos para o YouTube. E ela tem um canal chamado Partiu Ciências, que foi criado em conjunto com o marido dela, então vocês já podem ir lá e seguir também. Ela trabalhou na educação básica de Minas Gerais por quase 10 anos e atualmente, devido a um processo de mudança dela para o Goiás, ela saiu do trabalho e agora ela luta para escrever um projeto e conseguir entrar no doutorado na área de educação e do ensino de ciências, que é o que ela gosta e a gente também. Então, agora, né, que eu falei para vocês mais sobre a Raquel, ela vai nos ajudar a desenvolver o tema de hoje, que a gente vai falar sobre um jogo de RPG que ela criou que chama Energizando, para trabalhar a energia no ensino fundamental. Mas antes da gente entrar no assunto de verdade do podcast, Francioli, chama a vinheta! Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no século. Isso mesmo, Ingrid. É só essa goianeira aí que você falou. E gosto bastante de pão de queijo mesmo. E o pão de queijo é dos mineiros, mas a pamonha é dos goianos. E aí, fiz mestrado lá na UFMG, né? Nós tivemos um orientador em comum. E trabalhei com a parte lúdica, que me interessa, que eu gosto bastante. Essa parte de jogos, de ludicidade. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso, assim. Não sei, e o Francioli e o Jefferson aí também vão bater um papo com a gente. E eles gostam também? Como que é aí, essa parte de jogos na vida de vocês? Vamos lá, para a gente bater esse papo hoje, eu fiz questão de participar, né, porque RPG é um negócio que está na minha vida há muito tempo, né? A gente começou a brincar aí de RPG lá no finalzinho dos anos 90. E desde 2007 eu tenho um blog falando sobre jogos. E como isso acompanhou aí a minha adolescência, né, uma parte da fase adulta, chegou num determinado momento que eu disse, caramba, eu queria usar isso como ferramenta de ensino. E acabou que eu tive uma experiência ainda que curta, né, durante uma especialização que eu precisei fazer, e aí eu acabei trabalhando com RPG no curso técnico para o qual eu dou aula, que no caso é de mineração. Então, assim, a gente tem um pouquinho de curiosidade sobre o tema e se diverte bastante jogando RPG. Legal. E a galera já me conhece um pouco, né? Eu falo aqui de vez em quando sobre jogos, eu pesquiso jogos desde 2001, né? Também jogo RPG ali desde a metade, finalzinho dos anos 90, né? É o jogo que eu mais tenho jogado desde então, né? Sou pesquisador dos jogos, meu mestrado, meu doutorado foi acerca de jogos, né? Jogos são o meu grande objeto de estudos, então tanto para aplicação como para pesquisa científica mesmo, eu tenho trabalhado muito e há muitos anos com jogos. E hoje a gente vai bater um papo aqui com a Raquel para tratar da experiência dela, tratar especificamente de jogos de RPG. Raquel, fala um pouquinho sobre tua experiência. Então, a minha experiência, o primeiro contato que eu tive com jogos, assim, o ensino foi na universidade. Então, na universidade, né, nós fazemos muitos trabalhos em grupo, assim, mais do que na pós, inclusive.
E aí, nesse processo, nós confeccionamos um jogo, uma disciplina de prática de ensino, um jogo de tabuleiro mesmo, sobre os biomas. E eu fiquei bem envolvida, achei bacana demais. Teve até um pessoal do grupo que foi fazer também pesquisa usando o jogo, foi bem legal. Então esse foi o meu primeiro contato na universidade mesmo, com trabalho em grupo e criação de um jogo. E eu também, né, claro, né, o jogo está presente na nossa vida, no cotidiano. Então são os jogos com os primos, a parte lúdica está presente na nossa vida, principalmente na fase da infância, e depois a gente continua, né? Mas é bem intenso na fase da infância, na parte dos jogos imaginação, esses jogos também que a gente já tem costume, hábito e tem contato, né? O Uno, esses jogos que a gente gosta, e também nas brincadeiras, essa parte lúdica também gostava bastante. E aí, quando eu fui para atuar como professora, e teve um momento que eu propus para uma galera, para uma turma do 9º ano, para eles elaborarem jogos de química. Então, dividi as minhas turmas em grupos e eles foram, cada um escolheu uma parte da química e eles foram elaborar jogos. Nós fizemos um dia, assim, só de jogos. Então, eles queriam ficar quase que uns 3 horários nos jogos, revezando entre eles. E aí, foi uma experiência bem interessante, que me marcou muito esses jogos. Eu tenho uma estimação por eles, eu fico carregando, meu marido fica mudando para um lado e para o outro. Ele diz, você vai levar esses jogos desses alunos? Eu fico carregando esses jogos para um lado e para o outro. E aí, por causa dessa experiência que foi bacana, que me marcou bastante. E quando eu fui para o mestrado, eu pesquisei e escrevi um pré-projeto com a elaboração de um jogo com a temática energia. Só que eu não tinha pensado no RPG. Eu tinha pensado num jogo com essa temática. E no diálogo, depois da aprovação, que eu entrei em contato com o orientador, ele me desafiou, falou que não gostaria que fosse de tabuleiro. Ele queria um outro jogo, num formato diferente. E aí ele falou, eu orientei uma pessoa que elaborou um jogo de RPG. O que você acha? Aí jogou para mim esse desafio para mim pensar. Pessoal, para quem não conhece, o jogo de RPG, ele é um jogo de contação de histórias, certo? Ele é um jogo do tipo narrativo, certo? Onde as pessoas se reúnem para contar de forma colaborativa histórias das mais diversas, certo? Então, existem vários tipos de jogos de RPG com várias temáticas que todas têm em comum o papel da contação de histórias. Raquel, explica pra gente um pouco como é que foi o seu primeiro contato com esse tipo de jogo. Então, aí eu fui buscar, depois de ser desafiada pelo meu orientador, sobre o Role Playing Game, que é o jogo de papéis, né? De contação de história, de papéis. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele e aí eu busquei os livros de RPG para dar uma olhada nas histórias. E teve um dia também que eu entrei em um online, em um jogo online que a galera tava fazendo, assim, uma turma tinha marcado um evento de RPG e eu entrei no evento e participei online também. Eu achei bem envolvente, e a parte de liberdade criativa, que o pessoal tem meio que um território, e aí eles vão explorando. Inclusive, na minha experiência que eu propus para os alunos do 9º ano, teve uma turma, um grupo que fez um RPG, e meio que todo mundo queria ficar naquele trabalho, que era o de RPG, naquela história. Então tem um mestre, e aí tem uma liberdade criativa. E aí o Francioli pode comentar um pouquinho, ou a Ingrid aí, se quiser comentar um pouquinho sobre essa questão do contato também com o RPG. Eu quero fazer, na verdade, uma pergunta. Porque eu sou a pessoa que conhece a Raquel, que fez o mestrado dela com RPG, e conheço o Jefferson e o Francioli, que gostam de jogar RPG e que trabalham também com RPG, têm interesse. Só que eu sou a pessoa que só conhece esses dois lados, e que eu produzi o encontro de vocês, porque eu não entendo nada. Então eu vou fazer aqui a parte do público que é como eu, sabe? Que não entende direito como as coisas funcionam. E aí a minha pergunta
é o seguinte, tem assim algum jogo que é muito famoso, que, sei lá, tipo, Candy Crush é famoso, mas eu já sei que ele não é RPG, tá, gente? Mas eu quero saber, assim, um jogo que é famoso, que é de RPG e que as pessoas podem não saber que é de RPG, mas que é um jeito que eu vou me aproximar e vou entender melhor. Porque eu já entendi agora, com a conversa de vocês, que o RPG tem essa ideia, né, de ser um jogo aberto, mas apesar de tudo, tá muito voltado para essa contação de histórias. Então, deixa eu ver se eu entendi também. Esses jogos de RPG são jogos que a gente tem que, tipo, tomar decisão, e essas decisões que vão continuando essas histórias, como é? Como é que eles terminam? Como é que eles continuam? Qual que é o objetivo? Porque eu sou realmente, gente... Eu vou me meter agora um pouquinho aí, vou me meter um pouquinho, tá? Veja bem, tem uma turma de um curso de lazer e qualidade de vida, que eu tentava instigar esse pessoal a trabalhar com RPG. E aí, assim, são pessoas que nunca tinham ouvido falar em RPG, tá? Então, você imagina só, Ingrid, o RPG, ele é um jogo aberto. Teoricamente, ele não tem fim, né? A gente tem aí grupos que estão jogando há mais de 40 anos, inclusive, digamos assim, a mesma campanha, segundo eles, né? A gente chama uma sessão de jogo, várias sessões de jogo é como uma aventura, muitas aventuras encadeando essas histórias, a chamada de campanha. Então a gente tem aí grupos que estão jogando há mais de 40 anos uma campanha de RPG. E como é que se joga RPG? Não? Falar assim, pra você ver como é simples. Primeiro você vai imaginar situações hipotéticas. Essas situações elas podem estar dentro de vários subgêneros literários. De repente a gente pode aqui se propor a contar uma história de terror. Nós podemos nos propor a contar uma história medieval, a contar uma história futurística, uma história de detetive. E aí você imagina o seguinte, a gente está conversando aqui agora e você escuta a porta do teu apartamento, alguém bate a porta do seu apartamento. O que você faz? Fica morrendo de medo. Se a história for de terror, não vou abrir não. Não vai nem dormir. A história de RPG eu gosto de pensar assim, ela depende desse encadeamento. É proposta uma situação e a partir dela você vai dizer o que o personagem que você está interpretando vai fazer. Então, só assim, muito rápido, a porta do teu apartamento bate. O que você faz? Você não sabe que tipo de história. O que você faz? Abro. Você abre. Quando você abre, lá tem uma senhora que você nunca viu antes. E ela fala: minha filha, eu moro aqui no apartamento de baixo. Eu tô escutando uns barulhos estranhos aqui vindo do seu apartamento. O que você faz? Você se lembra de ter feito algum barulho aí? Né? Então, assim, é um encadeamento de decisões. A gente vai propondo e você e os jogadores, né, enquanto participantes desse jogo, vão simulando atitudes que eles tomariam se eles fossem os personagens no jogo, né? E aí, assim, a gente vai trabalhar, tem muita coisa, muitos estilos que podem ser utilizados aí. E deixa eu fazer uma pergunta, então, aproveitando que eu achei o máximo isso e não parece tão complexo quanto eu achava que era, mas talvez pode ser também. Mas aí o personagem, ele tem o que ele é, né? Uhum. Por exemplo, sei lá, uma idosa. E aí, sim, se for uma idosa, eu não posso tomar uma decisão de, sei lá, correr uma maratona. Não que idosos não possam correr uma maratona, tá, gente? Pode sim. Mas o que eu quero dizer as decisões, elas têm que estar paramentadas pelo personagem. O que aquele personagem é capaz de fazer. Ou não. É tipo, isso. Mesmo sendo um personagem que tem as suas limitações pela sua vida, eu posso escolher qualquer coisa. Vai lá, Jefferson. Vamos lá. Como é que funciona, né? Cada pessoa que joga tem um papel dentro da contação de histórias.
certo? Na maioria dos jogos de RPG, a gente tem a figura do mestre, ou narrador, da mestra, ou narradora, que é a pessoa que ajuda a conduzir a história. É uma jogadora como qualquer outra jogadora, só que ela tem uma função de condução de histórias. As outras pessoas vão interpretar personagens, cada uma vai ter um ou mais personagens fixos, normalmente uma personagem, certo? A sua personagem vai ter o que a gente chama de ficha de personagem, que diz o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, certo? Ela vai dar o sistema de regras, certo? Então, a ficha vai conter um sistema de regras que vai mediar essa situação. Normalmente, para fazer coisas óbvias, né, você simplesmente diz que sua personagem faz essa ação. Mas se for algo que requer, né, uma mecânica que está na ficha, por exemplo, minha personagem sobe na árvore. Bem, isso aí pode acontecer alguma coisa, né? Então você vai ver na ficha se você tem alguma coisa que te ajuda a subir na árvore, certo? Normalmente, RPG trabalha com dados para significar a aleatoriedade e pode ser que a pessoa que está mestrando diga, Ingrid, beleza, então rola um dado aí de escalar. Né? Você vai rolar o dado, vai ver o valor de escalar, somar, ela vai dizer se você conseguiu, se você não conseguiu, se você conseguiu mais ou menos. Você passou vergonha. Né? Porque isso dá aleatoriedade para que a história possa se movimentar. Né? O interessante do RPG é essa história em movimento constante. Né? É isso que a mecânica do jogo tenta fazer. Deixar que a narrativa seja uma constante. Né? Que nós continuemos contando histórias. As regras não podem te atrapalhar a contar histórias. A função dela é te ajudar a contar a história. Entendeu? Então, se você sobe nessa árvore, de repente cai, se machuca, vai pro hospital e a história continua. Então, aí, na história que eu elaborei, uma coisa é você jogar, né, galera? Outra coisa é você criar um jogo, né? Uma coisa é você chegar, beleza, deixa-me ler aqui as regrinhas, vamos lá, quem vai ser o mestre. Outra coisa é criar o jogo, é um outro lugar. E eu tive uns desafios aí pela frente. Deixar essa liberdade criativa. E eu me empolguei na história também. Me virou um livro, sendo que eu queria fazer cartas de RPG em formato de cartas. E eu me empolguei e virou um livro, porque por causa dessa questão da liberdade criativa. E aí a gente vai longe, né? E deixar as brechas mesmo pra galera criar no meio do jogo, sabe? Então, eu tive um pouco por não ser igual, né, o Jefferson e o Francioli, porque eles desde a juventude ali jogando, né, então eu tive contato depois, eu fui desafiada com esse formato de jogo e fui atrás, né, então eu tive um pouco de dificuldade, assim, eu entendi tudo, mas na hora de criar é um pouquinho complicada a criação do jogo, porque você tem que pensar nas regras e na dinâmica toda. Então, a criação das regras, da dinâmica. E o jogo do RPG, ele tem muita característica, igual eles estavam comentando aí, de papéis mesmo, da pessoa, porque igual você estava falando, eu posso ser um homem e de repente no jogo eu estou fazendo uma vozinha de mulher, ou eu estou fazendo uma senhora, uma pessoa de outra idade, uma criança, entendeu? Ou um personagem inanimado. E aí a ideia é você se jogar como se fosse um outro papel ali, aí depende muito do envolvimento da galera, assim, se a pessoa tá disposta a se expor também para poder se envolver, sabe? Pra dar empolgação pra história ali. Qual foi o RPG que você leu para ter como base? Sua pergunta tá difícil, Francioli, peraí que eu tenho que lembrar. Porque eu baixei alguns na época, mas agora eu não lembro de cor, não. Porque são nomes difíceis, né, de inglês, são as histórias. É igual você falou, medievais. Ah, será que era o Dungeons and Dragons? É, isso. Esse eu baixei, pra dar uma olhadinha como que funciona. E também eu recebi algumas críticas, né, da galera. Na medida que eu fui apresentando o jogo, a galera também sempre tinha alguém na plateia, assim, nativo do RPG, né? Aí ele falava, não, aí do pessoal do mestrado mesmo. Então eles foram contribuindo também, assim. Você podia melhorar tal parte, eu acho que tem que dar mais liberdade criativa.
pro jogo de acordo com o formato RPG. E aí fui baixando alguns desses livros, igual esse que você falou, e teve mais alguns. Eu vou tentar dar uma olhadinha aqui, ver se eu lembro. Raquel, enquanto você olha aí, eu queria fazer uma pergunta, e você também já vai pensando, que eu fiquei agora encucada, porque o seu jogo é para movimentar esse aprendizado, né, essa afetação, essa mobilização da energia. Então, assim, como que esse jogo que é tão aberto consegue mobilizar esses conteúdos, assim? Quais são as escolhas que os alunos têm que fazer? Isso não torna a fabricação do jogo, o pensamento, né, criar o jogo ainda mais difícil? Porque além de ter toda uma complexidade que o RPG exige, ainda você tem que garantir minimamente que o conteúdo apareça. E que esse estudante que participe dessas decisões, tome decisões, e não sei, aí eu tô aqui imaginando, né? Que ele vai tomar decisões a partir também dos conteúdos, né? E aí as questões que vão surgindo vão ser relacionadas a, tipo, sei lá, você entendeu isso, então agora você escolhe isso. Não sei. Isso aqui pela nossa conversa bem superficial, gente, que eu tô entendendo, que essa questão que as coisas têm que continuar. Errado ou certo, tem uma consequência para todas as coisas para fazer com que continue o jogo. Então é isso que eu queria entender, assim, se tipo, é mais difícil, como que o conteúdo aparece, isso, como que porque fica? A história é a seguinte, eles viajam num fotomóvel, que é um fóton de luz, e chegam na Terra. E eles são fotoexploradores. Aí tem 4 territórios. Eu elaborei, trabalhei a história com o território da escola, universidade, parque de diversões e a siderúrgica. Então, ao longo da história, eu tive que fazer vários percursos. Então, eu deixei a liberdade criativa em alguns pontos e deixei eles fazendo liberdade de escolha. Então, eu fui fazendo alguns percursos ao longo da história. Então, por exemplo, ele chega no processo de fotossíntese no fotomóvel. Um dos lugares chega por aí. Tem alguns que chegam na universidade. Então, ele vai chegar pela janela da biblioteca, numa luz, no livro, que bate no livro, sabe? Ou que chega pela siderúrgica. Então, tem todo um processo de chegada, que chega num trem pela siderúrgica. Então, aí tem as chegadas, os grupos vão chegando nos territórios, cada grupo escolhe um território por onde ele vai narrando a história. E aí eu tive dificuldade nessa questão do dinamismo, para a história não permanecer com um grupo só, né? Aí eu coloquei para eles falarem uma palavra no meio da história, quando aparecesse aquela palavra e eles falassem energizando, aí passava para o outro grupo, sabe? Essa parte eu tive que trabalhar um pouquinho do dinamismo. E inserir umas partes criativas. E eles vão e de escolha também. Então, de repente, eles estão numa cenoura, de repente, da escolha que eles fazem, a história vai continuar lá na cozinha da escola. Ou, dependendo da escolha que eles vão fazendo, a história vai continuar já num outro ponto. Então, mas tem que ter um fluxo da história e tinha momentos que eles poderiam falar do personagem deles ou criar também coisas ali no meio da história. Então, tem um eixo narrativo, mas tem umas brechas também para criação do personagem e de tomada de decisões, assim, ao longo do jogo. E eu fui inserindo sobre energia, a parte relacionando com fotossíntese e o corpo, o movimento. Foi inserindo a parte de reações químicas lá na siderúrgica e poluentes. Falei de questões socioambientais lá na siderúrgica, no meio da história. E pus personagens também. Então, o parque de diversões, ele conseguiu ser o mais dinâmico. Porque, em si, ele já tem uma questão lúdica, né? Por ser um parque de diversões do território. Então, foi mais fácil, assim, de elaborar de uma forma mais divertida, colocar outros personagens, sabe? Dar um dinamismo. Foi por aí. É um RPG, mas não tão
com alterações para o processo de ensino-aprendizagem. Acho que é isso que você quer saber, porque não é só o território e os personagens, tem uma história, entendeu? Eu precisei colocar uma história, uma narrativa. Foi onde eu inseri as questões do conhecimento mesmo, do ensino de ciências, ali no meio da história. É porque quando você trabalha com RPG, você tem um número muito grande de possibilidades, né? As formas como você vai trabalhar isso. Eu, assim, compartilhando muito rápido a experiência que eu tive, que eu escolhi um sistema que era muito simples, que tudo era em percentual, dado percentual, então os personagens tinham determinadas habilidades. Se eles tirassem um número menor do que o valor percentual que eles tinham, passaram, se não passavam. Eu trabalhei com uma turma muito pequena, eram 12 alunos, e esses 12 alunos, eles, em duplas, eles interpretavam um personagem. E aí a gente fez um passeio por uma mina. Essa mina é uma mina que existia mesmo, eu tinha algumas informações sobre ela, e a partir dali foram criadas situações que eles tinham que utilizar o conhecimento adquirido em sala de aula sobre, no caso, magnetismo, separação de minérios, para resolver as situações dentro de jogo. Então, assim, é uma das formas, né? Eu já vi que você, Raquel, utilizou uma outra forma, com uma parte meio que roteirizada, né? Havia um roteiro que Sim. É também muito válido, né? Quando você trabalha com toda essa questão, às vezes para você focar realmente em partes mais específicas de conteúdo, você às vezes tem que trabalhar mesmo com uma questão de roteirização, mas também é possível fazer uma coisa bem abrangente, né? Utilizando o RPG, que essa ferramenta é fantástica aí. Quando a gente trata de jogos como uma categoria, né, essa multiplicidade que os jogos se apresentam, né, e principalmente as potencialidades de uso em sala de aula, a gente tem que compreender uma coisa sobre os jogos de RPG. Eles são os jogos da categoria mais complexa que existe. Tanto que nós temos milhares de conceitos diferentes sobre o que é RPG. Todos estão errados e todos estão certos. Perfeito. Porque o RPG, ele é um jogo em si muito complexo. De todas as categorias de jogos, ele é o único jogo que uma máquina não consegue hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, mediar. Certo? Então, pode parecer um pouco complicado, justamente porque o entendimento de RPG, ele não está em sua explicação, como um jogo de futebol, que você vendo as pessoas jogar e entendendo e sendo apresentado as regras, você entende o futebol. Você não precisa jogar o futebol para entender o futebol. Mas o jogo de RPG, ele acontece na experimentação. Por isso que ele é muito difícil de ser compreendido, né? A maioria das pessoas que trabalham, inclusive com RPG, são pessoas que tentam entender o RPG a partir da observação, né? E não da experiência de jogar. Isso é um erro, né, muito comum dentro dos estudos acerca do RPG, né? Eu vou deixar na descrição do episódio, tem um livro que, entre outros autores, tem o Nelson Zagallo, certo? Que é um cara que escreve muito sobre RPG e ele traz uma abordagem mais parecida com a minha abordagem, com a abordagem do campo da neurociência, certo? É claro, ele vai por outros campos, eu vou seguir mais pro lado do Bartlett, né? Enquanto ele vai trazer outros estudos de neurociência, mais próximo de estudos experimentais. Então, pessoal, pode parecer, a princípio, um pouco complexo entender o que é RPG, mas quando você pega na chave da contação de histórias, te ajuda a entender que basicamente são pessoas sentadas em volta de uma mesa, utilizando um sistema de regras para poderem contar histórias, porque se todo mundo puder fazer tudo, a história não anda, ou anda demais, ou a história sai do prumo, né? Ela não está, por exemplo, dentro do gênero que você quer contar. Né? Então, tem todo um sistema de regras que dá o arcabouço para que a história tenha um direcionamento dentro daquilo que é proposto. Não quer dizer também que é um roteiro fixo, pelo contrário.
né? A gente tem, é claro, pode ter elementos fixos, a gente chama de jogo nos trilhos, né? E a gente pode ter jogos também que a gente chama de caixa de areia, né? O sandbox, que eles são construídos na medida que as interações vão existindo. Então tem vários tipos e experiências de jogar. E aí, Jefferson, só trazendo uma complementação bem rapidinha, jogar RPG não é complexo. Complexo é você destrinchá-lo enquanto jogo como ferramenta de estudo, né? A partir do momento que você começa a estudar o RPG, então ele é algo realmente muito complexo devido às várias definições, as várias possibilidades que você tem. O jogo de tabuleiro está lá a regrinha, você não consegue fugir daquela regra. Quer dizer, você até consegue, mas aí a partir dali você não está jogando mais aquele jogo. Já é uma coisa diferente. Já enquanto você está trabalhando no RPG, existe sempre aquela possibilidade de você movimentar uma regra ali que não necessariamente vai impactar na contação de história, né? Pessoal, só para quem não conhece RPG, eu acho que outra coisa que é interessante explicar é que jogo de RPG não é necessariamente eletrônico, certo? Normalmente os jogos de RPG estão em livros que você tem que ler, tem fichas que você tem que escrever nelas. A contação de histórias não, ela é oral, mas ela também pode ser escrita em alguns casos, mas normalmente é história contada, né, oralizada. Gente, ouvindo tudo isso aí que vocês estão dizendo, eu acho que eu já entrei em contato com um jogo de RPG sem saber que era jogo de RPG. E eu tô falando isso porque, assim, depois de tudo isso, há umas semanas atrás, mas não tem muito tempo não, tá? Vou deixar isso claro. Umas semanas atrás, eu tava fazendo uma pesquisa pra fazer um trabalho aí que eu vou precisar. E aí a gente precisou de encontrar um jogo que misturasse mudanças climáticas com preservação da biodiversidade, justamente para trazer essa proposta para alunos da biologia. E aí eu entrei em contato com um jogo e aí, né, para entender ele, acabei jogando, e era um jogo que tinha uma historinha inicial para ambientar as pessoas de onde que a gente estava vivendo. Olha, você sabe que você está vivendo nesse lugar. Depois a gente tinha umas cartas que eram chamadas de cartas de ação. E aí, dependendo de como o dado caía, eu podia realizar aquela ação ou não. E aí eu tinha que tomar a decisão. Se eu escolhia, sei lá, vou escolher plantar batata. Só que se chover muito, eu vou ter um problema. Mas aí eu posso escolher plantar mandioca. Você estava jogando Mas agrícola. Aí, se chover pouco... É um jogo de tabuleiro. Não sei, não. Então, aí se chover pouco, eu vou ter o problema. Só que antes você tem que escolher. E na hora que você vai descobrir que vai ter a chuva. E não sei o quê. E aí esse jogo era muito interessante, porque ele tinha um recorte de gênero. E aí daí a pouco, tipo, todo mundo que tinha uma pulseira era mulher. E aí recebia menos, mas ninguém sabia disso. Só no final, tipo assim, no final. Porque o jogo tinha que acabar, né? Naquele contexto, o jogo precisava de acabar pra gente fechar, as pessoas discutirem, porque era um jogo... Então, assim, foi muito interessante e eu tô chocada. E é muito legal, porque obriga as pessoas a interagir, obriga as pessoas a tomarem decisão, a discutir sobre as decisões, porque o grupo tem que ter certeza que ela vai tomar aquela decisão. Porque depois, na hora que vir as consequências da decisão, todo mundo tem que aceitar as consequências, porque foi o que foi escolhido. Então, gente, que interessante. Tô chocada. Aí a galera engaja, né? Tem um engajamento do grupo, uma discussão ali pra ver o que eles vão decidir, né? Vamos por aqui ou vamos por o outro. Então, o jogo promove tem esse potencial também de engajar, né, as pessoas ali. E é isso, né? A ideia do lúdico do jogo também é essa. Você fica ali no universo paralelo, assim. Então você descansa bem, é bem legal. Bem divertido, assim. Então você cria um mundo, né? Você cria um mundo, um universo ali com as outras pessoas de personagem, então... Raquel, e aí assim, muito bacana ouvir esse teu relato de como foi a tua experiência, né, no desenvolvimento do jogo, no desafio.
Mas e como foi a recepção dos alunos? Você utilizou alguma ferramenta para medir o engajamento, o conhecimento deles sobre o tema que você tratou, antes e depois? Então, Francioli, o esquema foi o seguinte, eu estava no final, no processo de elaboração, né, do jogo, e veio a pandemia. Então, eu ainda estava no processo de criação e elaboração do jogo durante a pandemia. E devido a esses atravessamentos, né, que todos nós sabemos, dos desvios que a pandemia também causou nas pesquisas. E aí eu até pensei, conversei com o orientador, pensei, será que eu consigo adaptar o formato da RPG para online, para gravar uma experiência com os estudantes com um RPG elaborado por mim, né? Só que online, só que isso ia demandar muita energia da criação e adaptação para o processo online, assim. E a gente já estava com um tempo curto, e aí eu apenas terminei e analisei o próprio jogo, a estrutura do jogo, e como a parte de energia esteve presente ali na história que eu elaborei para o RPG. Então, como a energia estava conectada com as outras partes ali do jogo, entendeu? Da história do jogo. Então eu fui analisando por aí. Como que a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente apareceram na história, de que maneira, numa perspectiva histórico, social, crítica, as questões socioambientais. Então eu fui analisando a história que eu tinha elaborado, o meu recurso, o meu material didático. E infelizmente não fiz essa aplicação com os estudantes. Obviamente, no ano que eu voltei, eu já tinha apresentado, né, a minha dissertação, mas aí eu fiz algumas experiências com alguns dos meus estudantes, assim, só para ver a recepção. Então, eu imprimi o material, o meu jogo, e fiz algumas experiências, nada a nível de pesquisa, só para me saber a recepção dos estudantes. E não foi com o público-alvo, eu tive condições ali na escola de fazer com o 8º ano. Então, os meninos, assim, acharam que era longa a história, muita história, né? Porque pro 8º, realmente. Mas eles se envolveram, eles participaram ali do jogo, acharam interessante essa parte de criação mesmo do personagem, como seria o personagem deles, e mudaram um pouco as vozes também na parte de fazendo as representações mesmo da história. Mas eles também falaram que estava longa, que precisaria passar um dia jogando para poder contar a história toda. Então eu também tive essa dificuldade, percebi já. E na transição entre os territórios, para dar mais dinamismo, porque eles queriam de outros territórios queriam ter mais chance de participar ali da história. Então, na pouca experiência que eu tive, eu já percebi assim, o que eu poderia modificar de repente, sabe? No RPG. E aí alguns que já estavam mais habituados, alguns estudantes, eles se engajaram mais, assim, que já sabiam um pouquinho, que conheciam do formato do jogo, né? Pô, bacana, muito bacana. Assim, na minha experiência, eu vou deixar também aqui uma dica de livro, foi um livro que me ajudou muito, que é o RPG na Escola, Aventuras Pedagógicas, do Ricardo Ribeiro do Amaral. Esse livro ele saiu pela editora da Federal de Pernambuco em 2013 e é muito interessante porque ele traz, além de uma introdução falando sobre o que é o RPG e como utilizá-lo, vários exemplos de aventuras. E, inclusive, ele traz ali quanto tempo de aula você poderia aplicar essa aventura com a turma. E tem várias temáticas interessantes. Bacana, Francioli. Depois eu vou dar uma pesquisada também nele, porque eu ainda tenho a minha ideia de fazer uma aplicação com o intuito de análise mesmo ali do processo, de como o jogo vai mobilizar ali os estudantes, e como vai se compor essa ator-rede, né, que é a perspectiva que a gente segue também, ali com a presença do jogo na sala de aula.
Porque o RPG ele pode ser usado, inclusive, para avaliação também, né? Como uma forma de avaliar os estudantes. Sim. Então, na medida que for acontecendo, se eles tiverem dificuldades na compreensão de alguns termos e de alguns conceitos, a gente consegue fazer essa avaliação e trabalhar com eles, né, em aulas posteriores. Então, também tem o jogo como uma forma de avaliação, também é bem interessante. Sim. E aí, essa dica sua de livro pode me ajudar nessa etapa, né? Quando eu for ver como que aplicar o jogo mesmo com o intuito de analisar ali, de pesquisa. A primeira aventura que tem nesse livro dele é chamada Epidemia. E aí eu acho assim, bem interessante porque ele coloca lá, duração da atividade, 6 horas aula. Quais são as disciplinas que eu posso envolver nessa aventura? Então ele coloca lá física, biologia, geografia, matemática. E aí ele traz alguns conceitos, como por exemplo, sobre a curva exponencial, né, de transmissão de doenças. Então os jogadores, os alunos têm que lidar com esses conceitos, eles trabalham esses conceitos em sala de aula na aventura. Então eu achei assim, é um livro muito interessante, muito, muito bacana mesmo, que traz vários exemplos e me ajudou muito quando eu fui fazer essa experiência, né, também. Aproveitando essa deixa aí, né, que você comentou que ainda não aplicou o jogo, mas você também comentou com a gente que quando voltou da pandemia você já tinha apresentado a sua dissertação. Então você analisou, mesmo que não tenha sido a aplicação, você analisou o seu jogo, né? E aí, e você também trouxe o Ator-Rede agora, e aí eu queria saber como que foi esse processo de análise, foi essa teoria que você usou para analisar o seu jogo, como que foi, o que você achou disso, de ter utilizado essa teoria no mestrado profissional. E com essa pergunta, eu termino minhas perguntas, já agradecida por ter aprendido muito sobre RPG hoje, viu, gente? A teoria Ator-Rede, ela me permitiu assim, perceber como outros arquitetos atuaram também no processo de criação do jogo. E não deixar eles escondidos, deixar só para análise final do jogo, usar uma teoria que analisasse só o final, o jogo, análise do discurso, por exemplo, do material, do texto e pronto. A teoria Ator-Rede me permitiu modificar a minha metodologia de pesquisa. Então, eu consegui trazer os arquitetos que também participaram ao longo do processo de criação do jogo. Então, o próprio nome do jogo, Energizando, ele foi escolhido durante um quiz na rede social. Então, os arquitetos na teoria Ator-Rede são essas, pode ser pessoas, objetos, todos que participam ali e compõem essa teia em movimento, em ação ali, né? Que no caso era em torno da elaboração desse jogo. E aí eu trouxe os arquitetos também, os meus pares do mestrado, que eles contribuíram com as críticas que eles fizeram ao longo das minhas apresentações. Então, acho que a teoria me auxiliou mais nesse sentido, de tanto a parte... Mas aí eu precisei buscar alguns referenciais também do jogo, né? Roger Caillois, né? Que ele fala os jogos e os homens, ele fala dos tipos de jogos e discute um pouco isso. Eu busquei um pouco desse modo de existência do lúdico. Então, também busquei algumas referências em outros autores para me ajudar nesse processo de análise do material, assim. E para categorizar, por exemplo, o que é um jogo didático, pedagógico, e que meu jogo é um jogo do tipo pedagógico, né? Que não necessariamente precisa tanto da presença do professor. Então, acho que teve a importância da teoria Ator-Rede nessa análise, principalmente para trazer esses arquitetos do processo que participaram da elaboração, mas também busquei em outros referenciais importantes. Tem até um livro que eu vou deixar como dica aí também. Quer ver? Deixa eu procurar aqui um pouquinho. Que é um livro... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Do Cavalcante, quer ver? Que ele também trabalhou com jogo e ensino... Foi de Química. É o Role Play Game e Ensino de Química.
do Cavalcante. É um livrinho pequenininho, assim, curtinho. Ele é um preço acessível e é bem legal também. Ele trabalhou mais na perspectiva do jogo como um processo no processo de avaliação também, dessas possibilidades do professor utilizar um jogo como processo avaliativo. E ele fez também com a criação de um RPG. Então fica de dica esse livro. Bem, pessoal, então hoje nós falamos um pouco sobre jogos na educação, especificamente sobre os jogos de RPG na experiência da Raquel, e nós só temos a agradecer aí por você compartilhar, por você relatar essa experiência riquíssima com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. E para você que escuta A Luz do Candinheiro, já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast. Pode nos procurar no Deezer, no Spotify. Estamos também no YouTube, é só procurar A Luz do Candinheiro. E você nos encontra também nas redes sociais. E se quiser bater um papo conosco, procure o nosso grupo no Telegram. O link está na descrição. Os livros que nós falamos hoje, alguma literatura que é importante para que vocês possam compreender um pouco mais sobre esse processo, também vai estar na descrição. Raquel, muito obrigada. Volte sempre. Adorei a nossa prosa sobre jogos. E a galera aí que tiver interesse também em acessar esses materiais produzidos ao longo de pesquisas relacionando jogos e ensino de ciência, entrem também nos sites dos programas que tem disponíveis, né? Os mestrados profissionais têm a parte do acesso aos produtos e você pode fazer download desses jogos. Porque, nossa, gente, dá uma raiva ler um artigo sobre jogo e você fica todo empolgado querendo ver o jogo e o jogo não tá lá. Você não acha o jogo em lugar nenhum da Terra. Então, entra nos sites dos programas e de mestrado profissionais e você vai encontrar lá uma abazinha produtos e você vai conseguir baixar os jogos. E é isso, foi ótimo, adorei. E é isso aí, pessoal. Agradecer a Raquel, agradecer a todos que foram suficientemente resilientes para nos ouvir até aqui. E fica, mais uma vez, o nosso agradecimento e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Um obrigado aos nossos ouvintes e tchauzinho. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, do céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o
céu, tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu, tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.